E como que a gente chegou... A gente falou um pouco dessa tendência que estava rolando mundialmente, né? Que vem rolando de uns 20 anos para cá, 20 anos talvez. Mas e como que a gente chegou até aqui no Brasil, né? Porque a gente vinha de um período de instabilidade, né? Tipo, em 2016, muita gente... né, teve o impeachment da Dilma, e aí a gente veio desse período... 2014 já foi uma eleição bem instável, né? Bem atípica. Sim. E aí ela conseguiu governar sem governabilidade por 2 anos e foi retirada do poder, né? E aí a instabilidade continuou, mas quando a gente olha em retrocesso, a gente olha, nossa, até que não era tão ruim. Sim, total. Que sensação horrível, né? Total. Eu ponho o junho de 2013, né, aquelas grandes manifestações que a gente presenciou Brasil afora, como uma mudança de paradigma na política e na sociedade brasileira. Acho que ali a coisa começa a mudar de figura, né? Então, só para retroceder um pouco, né? Para quem não lembra... para quem não lembra. Então, vamos lá, pouco a pouco. 85 a gente elege pela primeira vez um presidente da República civil, ainda que de maneira indireta. Em 89 a gente tem eleições diretas, pela primeira vez, Fernando Collor vence, depois é impeachado. Constituição em 88. A Constituinte de 87 e 88, que leva a cabo a Constituição de 88, que está em vigor no momento atual. A gente tem eleições diretas em 94, 98, 2002 e tal. Existe até uma alternância de poder, né? Então, você tem 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula fazia oposição a ele, é eleito, e existe uma transição de poder democrática, republicana entre os dois, né? Então, Fernando Henrique abre acesso total à nova equipe de governo que vinha tomar posse, enfim. A gente inclusive com continuidade de algumas políticas, de uma série de questões, né? Exato. E uma para quem não lembra, para quem não era nascido ou não lembra, né? Um período de prosperidade para o Brasil, porque realmente o Lula às vezes aparece, né, aquelas coisas, mas o Lula não criou o ProUni. Sim, mas ele deu continuidade a um programa, então ele foi um governante de... E o próprio Bolsa Família, assim, também né? um pouquinho mais para o centro do que estava se imaginando. Assim, né? Então, porque assim, o PT foi fundado em 1980 como claramente um partido do campo da esquerda. Mas, assim como qualquer partido, ele atravessa processo de transformação ao longo da sua vida. Alguns dos processos que estavam em curso no PT nos anos 80 e 90 era a mudança na correlação de forças interna, onde algumas correntes começaram a ter cada vez mais poder, outras tiveram menos, saíram, fundaram até novos partidos, né? Então, PSTU, PCO, PSOL é aquele que tem mais relevância no sistema partidário e tal. Mas o PT já vinha no processo de transformação e de moderação até, né? Então, ele, em determinado momento da sua história, muda uma das cláusulas internas que ele tinha e aceita começar a fazer coligações com partidos do campo do centro e do campo da direita. Ele até então não fazia e tal. Enfim, é um processo de transformação que os partidos de todos os campos atravessam. Como organismos vivos. Como organismos vivos, etc. E tudo isso que estava acontecendo no nosso país nos dava uma imagem de que havia uma consolidação da democracia, né? Quando você tem uma transição de poder, onde 2 opositores sentam, dialogam e fazem essa transição de poder dentro de um marco civilizatório, se dava uma sensação de que todos nós caminhávamos no sentido civilizatório, de consolidação da democracia. O junho de 2013 muda um pouco a figura. O junho de 2013 é uma erupção nacional, onde você tem grandes manifestações de rua, que no começo ainda tem um caráter completamente amórfico, né? Você não sabe para onde elas vão, se elas vão para a esquerda, se elas vão para a direita, etc. e tal. A resposta que o Congresso dá no primeiro momento... Você sequer sabia quais eram as pautas. Quais eram as pautas, que era uma coisa tão assim... Tinha gente pedindo intervenção militar já, mas tinha gente pedindo reforma partidária, falando mais sobre SUS, estádios da Copa. Estádios da Copa, fim do Bolsa 20 Família, centavos de expansão do Bolsa Família. Tinha de tudo. No ônibus, tinha né? de tudo. Tinha gente pedindo volta da monarquia, até. Tinha de tudo, assim, de tudo. Era uma coisa assim... Em todos os espectros, em todos os espectros, uma coisa completamente amórfica. Só que em determinado momento, no primeiro momento, é importante pontuar, o Congresso dá resposta a isso de uma maneira positiva até. As pessoas já até esquecem disso. Você pega a tramitação de algumas matérias que o campo progressista pedia para que fossem aceleradas, ela acontece de fato no primeiro momento. Então você tem a criação dos mais médicos, por exemplo, que leva uma melhora no SUS. Tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que em determinado momento da história, daquelas manifestações, o campo mais à direita e mais conservador começa a se organizar, sobretudo pautado por redes sociais, smartphones, etc. Surgem movimentos como MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, etc. Tem uma série de pequenos movimentos ali do campo da direita que surgem e começam até a monopolizar um pouco a pauta e a rua. É naquele momento que surgem até algumas manifestações já de um
pode ser chamada de um protofascismo, né? As pessoas pedindo para que bandeiras de partidos fossem abaixadas, manifestações. Aqui é só bandeira do Brasil, tá? Não sei o quê, não pode ter bandeira de partido. Sendo que partidos estavam puxando boa parte das pessoas a irem para as ruas para se manifestar também. E importante lembrar que era uma influência também do exterior, né? Também, isso também estava acontecendo fora do Brasil. Mundo afora, a ascensão da direita estava acontecendo lá fora também, né? E a partir dali, né? E aí você tem as eleições de 2014, no ano seguinte, onde a margem de vitória de Dilma é pequena em relação a essa, né? São 3%, se eu não me engano. Isso dá margem para que o PSDB, que vinha até então criando essa oposição em relação ao PT, né? Eram dois grandes polos que a gente tinha na política brasileira, né? Um capitaneado pelo PT, outro pelo PSDB. Em determinado momento, o PSDB abandona as regras do jogo democrático, não aceita o resultado das eleições e critica aquilo simplesmente para criticar, né? Simplesmente para criar um caos ali, uma muvuca, né? Então, tenta aprovar uma série de pautas-bomba ao mesmo tempo no Congresso. Enfim, tentando melar qualquer tipo de governabilidade para aquele que seria um segundo governo Dilma. Começa ao mesmo tempo a articulação pelo impeachment, né? O vice-presidente é Michel Temer na época, para quem não presenciou aquilo. Começa uma negociação por troca de votos em relação a cargos num governo futuro dele. Ele solta aquele documento que é uma ponte para o futuro, já se colocando como uma alternativa de poder de um polo mais à direita e mais conservador. E ali o que eu digo é que abriu-se a caixa de Pandora, assim, naquele momento, né? Saiu de tudo naquele momento da política brasileira. Entre as coisas que saiu o atual presidente da República, né? Que viu naquele momento uma forma de ascender politicamente, né? Vai lembrar, ele era um parlamentar completamente inexpressivo, né? Tive quase 30 anos ali de vida parlamentar com 2 projetos aprovados. E 2 projetos não relevantes, absurdos, né? Então é como se ele tivesse passado 15 anos sem fazer nada, dormindo, literalmente, recebendo dinheiro nosso para dormir, um bom dinheiro, inclusive. Não fez nada, mas aí entra até, inclusive, eu acho que um mérito dele, assim. Ele sacou que era um momento de crítica ao sistema político como um todo, e apesar de ser uma pessoa totalmente ligada ao sistema, conseguiu construir uma imagem de antissistema, que é uma coisa, assim, impensável, né? Para qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade, pensar, peraí, eu tô criticando o sistema como um todo, como é que eu vou votar em alguém que tá há 30 anos no sistema, sendo alguém filiado a um partido do centrão, do baixo clero, sem fazer absolutamente nada, participando de tudo quanto é governo. E cuja família também está sendo beneficiada desse sistema, exato, né? assim, tal. A família, inclusive... Com rachadinhas também, inclusive. Inclusive, quem nem era mais casado com ele ainda estava se beneficiando desse E aí é o lance, sistema. assim, ele consegue sacar que é um movimento de ascensão da direita naquele momento, é um momento de articulação da direita via redes sociais, que se reflete em grandes manifestações de rua, e ele ascende como a liderança desse grande movimento e chega ao poder em 2018, né? É meio que uma tempestade perfeita, a gente fala, né? Um governo Temer colapsado já na reta final, com uma aprovação de 3%, né? Onde eu só imagino que seja a família dele que aprovava ele naquele momento. Ninguém aprovava aquele governo, num completo caos, né? Essa crítica ao sistema já está cada vez mais emergindo, movimentos da direita organizados. Ele primeiro até não sabe por qual partido ele vai ser candidato, né? Ele tem uma dificuldade em encontrar um partido no primeiro momento, ele já tinha passado por vários na vida e tal, mas consegue e leva adiante uma candidatura que chega ao poder em 2018 e que nos traz exatamente a esse momento onde estamos discutindo o fim da democracia. O fim da democracia, gente. Parece foi bem que foi resumido, ontem, tá? né? Eu tentei resumir em 2, 3 minutos o que tem acontecido na última década. Para quem quer ler mais sobre isso, você tem algum livro para indicar, algum material para indicar? Tenho, vamos pensar alguns. Tem um pequeno que chama-se Por que Gritamos Golpe, que é muito interessante, que explica um pouco por que gritávamos golpe naquele momento, né? As pessoas justamente tinham a imagem de que um golpe era apenas golpe militar, com tanque na rua, etc. Não, os golpes têm acontecido de várias maneiras no último meio século, no último século. Existem golpes parlamentares, golpes brancos, golpes, enfim, tem vários nomes de golpe, etc. Esse é um livro pequenininho que explica um pouco o que é aquele tipo de golpe. Existe um outro também que eu sugiro, que é o 5.000 Dias, o Brasil na Era do Lulismo, acho que esse é o subtítulo e tal. São vários autores, vários acadêmicos, é um livrão, mas cada capítulo toca em um ponto do que foi a gestão do PT, tanto do governo Lula, tanto do governo Dilma. Então, e com uma reflexão crítica em cima, né? Então não é nenhum tipo de propaganda ali, fala, o governo Lula foi isso, tal, não sei o quê. Não. Tem um quê de crítica também, muito bem feita, porque cada capítulo é escrito por um acadêmico de muito respeito na sua determinada área. Tem uma última sugestão, e aí acho que é legal também, um livro da jornalista Thaís Oyama, que é o Tormenta. É um livro pequeno também, que vocês encontram acho que em qualquer livraria, e ele fala da ascensão de Bolsonaro, o que foi os bastidores daquele primeiro governo. Tem uma literatura grande saindo sobre o governo Bolsonaro, né? Esse é que eu lembro agora, depois se eu lembrar mais alguns, eu até falo para vocês, se quiserem colocar na descrição aí tal. Tem alguns livros bons saindo sobre o bolsonarismo.
Mas acho que esses 3 já ajudam um pouco a ter um panorama do que foi.